Bom, uma segunda coisa que eu queria falar aqui é sobre a política do ato do dia 30, né? Do dia 30 e do dia 15. A burguesia golpista, logicamente que ela se assustou com a mobilização do dia 15. E se assustou ainda mais com a mobilização do dia 30, porque ela tem uma avaliação muito mais realista. Eu não vi nenhum jornal falar que a mobilização do dia 30 foi um fracasso. Pelo contrário, eu vi jornais falando que o ministro da Educação é um idiota porque tentou perseguir os professores que estavam convocando a manifestação. O que é um sinal de que eles não querem cutucar a onça com a vara curta, né? A burguesia tem medo dessa mobilização. Eles já haviam dito antes, no dia 30, e esse havia sido um dos argumentos contra a mobilização bolsonarista do dia 26, que com essas provocações o movimento tende a se espalhar, né? Vamos analisar aqui esse problema, que é um problema-chave. Um movimento é uma coisa, né? O grande problema de todo movimento, o que é? Que ele pode contagiar, atingir e arrastar outras camadas da população. O problema que foi mais debatido na França, com a mobilização dos coletes amarelos. O povo saiu na rua, fez o maior quebra-quebra no centro de Paris, né, no meio daqueles monumentos históricos e tudo. Ameaçou de invadir o Palácio do Eliseu, colocou o governo completamente contra as cordas lá. Até a polícia falou que estava cansada, porque era uma manifestação todo dia, e eles não estavam dando conta de reprimir todo mundo. Aí a gente pode ver como é dura a vida de policial, né? O cara cansa de bater nos outros, né? Mas, enfim, toda a imprensa discutiu o seguinte: o problema aqui é se esse movimento ele vai se espalhar para outras categorias, principalmente o quê? A classe operária. A classe operária e os estudantes são dois grandes movimentos que sempre estão presentes nas manifestações. Aí o que aconteceu? Fizeram uma enorme pressão sobre a CGT, né? A central sindical, que é mais ou menos ligada ao Partido Socialista, né? E a CGT resistiu a todas as pressões para impulsionar o movimento, procurando isolar o movimento dos coletes amarelos, né? Os estudantes secundaristas começaram a entrar em greve, mas as organizações de estudantes, né, como a UNEF e outras organizações, também não aderiram ao movimento. Então criaram uma espécie de cordão sanitário em volta do movimento dos coletes amarelos, porque o medo de toda a burguesia francesa, o que era? Que isso daí se transformasse numa mobilização geral da população e, sendo assim, adquiriria um caráter revolucionário e poderia, inclusive, derrubar o governo Macron. Esse foi o grande problema político foi e ainda continua, apesar de que eles conseguiram efetivamente isolar os coletes amarelos. Agora já teve eleições, agora vai ter eleições municipais, né? Então eles vão usar as eleições municipais para tentar estrangular ainda mais esse movimento. Bom, aqui no caso brasileiro é a mesma coisa. O movimento do dia 15, ele não é um raio em céu azul como muita gente procurou apresentar. Muita gente, inclusive da esquerda. A burguesia, sem dúvida, né? Então criaram um mito, que é o seguinte: o movimento é pela educação. Quer dizer, o fato de que o país está sendo destruído, que o presidente eleito é um fascista, que ele tá mandando matar o homossexual, nada disso importa. O povo está preocupado com a educação, mais especificamente com o corte das verbas para a educação superior, não é nem toda a educação. É o corte das verbas para a educação superior. Aí, dessa preocupação imensa, sai uma mobilização que reúne tudo quanto é tipo de gente, muitos dos quais não tem nada a ver com a educação, e os principais impulsionadores da luta não tem nada a ver com a educação superior, que são os professores secundários.
Mas isso não impede o pessoal de ficar batendo na tecla da educação. Por quê? É a mesma política que a gente vê na França. Não podemos deixar que esse movimento, que no fundo é a continuação de toda a mobilização que houve até hoje, contra o golpe, contra o Temer, né, nas eleições, contra a fraude eleitoral pela liberdade do Lula, adquire um caráter amplo. É preciso, né, colocar a mobilização num curralzinho político-ideológico que se chama luta pela educação. Você vai na manifestação, você vê, logicamente, gente falando de educação. Mas você vê um número gigantesco de gente falando fora Bolsonaro também. E um número enorme de gente pedindo a liberdade para o Lula. Né? Mas aqui, o que acontece? Né? Sob a pressão da burguesia, sob a influência da burguesia, as principais direções do movimento adotam essa política restritiva. Né? Quando a gente vê esse problema, na primeira manifestação, você pode atribuir assim, a um desnorteamento de determinados setores da esquerda. Né? Ou a demagogia, porque a esquerda, né, que é craqueira eleitoral e tudo mais, não pode resistir a fazer uma demagogia. Se eles veem aí a possibilidade de que um setor atrasado levante uma palavra de ordem, eles vão atrás de fazer média com aquele setor atrasado. Né? Eu já ouvi de dirigentes do PT a expressão: nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de bandido. O que é mentira, porque volta e meia você vê um dirigente do PT passando a mão na cabeça daqueles bandidos do Congresso Nacional. Mas denota a ideologia, né, demagógica. O raciocínio do político eleitoral é simples. Eu preciso do voto. O que aquele cidadão falou? Ele é contra bandido? Não vamos passar a mão na cabeça de bandido. Tem o seu voto? Obrigado. Né? Essa não é uma política séria. É uma política, pelo contrário, é uma política horrenda. Né? Então, no primeiro ato, no dia 30, a gente poderia atribuir tudo isso ao problema de que é demagogia eleitoral, exploração do atraso, etc. e tal. Agora, nesse ato do dia 30, já a situação mudou completamente de figura. No ato do dia 30 havia uma atividade, embora não fosse perceptível para todo mundo, mas havia uma atividade organizada contra o fora Bolsonaro. Quer dizer, já não era mais que você queria falar: eu não vou levantar o fora Bolsonaro que vai pegar mal e tal, porque o pessoal não está preparado, a maioria não é a favor do fora Bolsonaro. No dia 30 já estava claro que todo mundo é a favor do fora Bolsonaro, no dia 15. No dia 30, então, nem falar. Mas uma parte da esquerda se organizou meticulosamente para impedir, né, a expressão do fora Bolsonaro no ato. Quer dizer, desenvolveu-se aí, né, nós vamos ter que acompanhar esse desenvolvimento, claramente uma política que fica Bolsonaro. Porque não tem muita terceira via, não é? Bolsonaro é presidente, ou você fala fora Bolsonaro, ou você fala deixa o homem aí, né? Fica Bolsonaro. Quer dizer, desenvolveu-se uma política não passiva, não uma reação a uma determinada situação, mas uma política ativa de fica Bolsonaro. Né? Por exemplo, deu para perceber claramente que em vários atos inventaram umas musiquinhas, setores da esquerda inventaram umas musiquinhas muito sem pé nem cabeça, para distrair o pessoal de cantar fora Bolsonaro. Porque você leva o pessoal gosta de cantar, né? Principalmente estudante, tal, gosta muito de cantar no ato. Então, uma cantoria era assim:
Ei, Bolsonaro, seu fascistinha, os estudantes vão botar você na linha. Quem vai botar ele na linha? Nem o Exército Nacional conseguiu colocar o homem na linha. Quem que vai colocar o homem na linha? Pô? Nem aqueles generalzões 4 estrelas lá conseguiram pegar o Bolsonaro e falar: Bolsonaro, entra na linha aqui, meu. É uma palavra de ordem totalmente idiota. E não é simplesmente uma coisa que a pessoa inventou para cantar. Essa cantoria aí, e como algumas outras que falavam da educação, estamos aqui pela educação e tal, era para evitar, para ter um contraponto ao fora Bolsonaro. Os oradores, nenhum deles nesses atos do dia 15, nesses atos do dia 30, ao contrário dos atos do dia 15, né, falaram fora Bolsonaro. Quer dizer, existe toda uma política para conter a tendência de luta do fora Bolsonaro. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer com isso aqui é constatar, né? Antes de fazer qualquer tipo de juízo sobre o significado dessa política e tudo mais. Eu, logicamente, que não vou fazer nenhum tipo de julgamento moral, né? Existe uma certa esquerda que fala assim: o cidadão faz isso, daí já começa uma discussão assim, é um traidor, canalha, vendido, safado. Bom, cada um tem direito de pensar o que quiser, mas se nós vamos analisar o problema, nós devemos dizer o seguinte: essa política vai levar ao desmantelamento, se ela for bem sucedida, vai levar ao desmantelamento da mobilização. O combustível da mobilização não vem da educação. A educação é um fator, mas não é o fator principal. O combustível principal dessas mobilizações vem do fato de que o pessoal não quer o governo Bolsonaro. Esse é o problema-chave. E isso daí é uma coisa óbvia. Algumas pessoas podem não ter essa ideia, né? Nós estávamos conversando ontem, fazendo uma avaliação dos atos, etc. e tal, e vendo aí o posicionamento de determinados setores da esquerda, e chegamos à conclusão de que, bom, tem gente que não tem essa avaliação porque não está perto da realidade. Mas aqui nós temos um dado que, na minha opinião, é o dado fundamental. Nós publicamos aí, nós mandamos imprimir, um adesivo fora Bolsonaro. Esse adesivo fora Bolsonaro, você carregar esse adesivo, você corre risco de vida. Mas não dos bolsonaristas, do pessoal que é contra o Bolsonaro. O pessoal agarra, começa um tumulto em torno do adesivo. Não tem adesivo que baste. Você pode imprimir 1 milhão e vai faltar adesivo. Você não consegue saciar a vontade do povo de pegar o adesivo fora Bolsonaro. Essa é uma experiência prática nossa. E é nossa por quê? Porque nós somos o único partido organizado que faz uma campanha fora Bolsonaro. Então, à medida que você faz a campanha, você nota que isso daí já virou assim uma espécie de obsessão das pessoas que vão no ato. Todo mundo quer o Bolsonaro fora. Tem gente que no ato que dá importância ao problema da educação? Tem. Tem gente que acha que é mais importante o problema da aposentadoria? Tem. Tem gente que acha que o problema ambiental do Bolsonaro é pior ainda? Tem de tudo. Agora, o que todo mundo pensa é que tem que botar o danado do Bolsonaro para fora. Isso é praticamente uma unanimidade. É tão unânime que na base daquelas organizações que falam que não é hora do fora Bolsonaro, que o Bolsonaro... O pessoal também pega o adesivo e faz campanha contra a política da sua direção. Isso é uma direção isolada do mundo. Tá? Isso é muito importante. É muito importante por quê? Porque é uma chave da situação.
A direção da Uni, durante a semana, deu uma declaração que eu achei que era muito significativa. Foi lá, não sei se foi a Folha de São Paulo, não sei, um jornal desses aí. Perguntou para eles sobre o ato. Então eles falaram, o ato não é nem a favor nem contra o Bolsonaro, o ato do dia 30. Como assim? Só pelo fato do ato ser contra a política educacional do Bolsonaro, como eles chamaram, é um ato contra o Bolsonaro. Como é que um ato que é contra a política educacional de um governo pode não ser nem contra nem a favor desse governo? Você vê que o pessoal está tão atrapalhado das ideias, que poderia falar assim, nós não estamos na rua para derrubar o governo, nós estamos na rua apenas para derrubar toda a política do governo. Que é um negócio meio estranho, mas, enfim, mais lógico do que falar que você vai sair à rua contra a política do governo, mas o ato não é nem a favor nem contra o governo, que é muito estranho. Essas direções, elas estão, francamente, elas são um obstáculo.